Olá, mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 88 do Olá Mundo. Feliz Ano Novo, inclusive, para todo mundo, porque é o primeiro episódio de 2026. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Feliz Ano Novo, Boom. Feliz Ano Novo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo por aqui também, tirando que é um ano novo e aí a gente ficou um tempão sem gravar e aí a gente tá devendo um monte de coisa aqui pro pessoal. Verdade. Estamos com dívidas, então vamos começar a pagar as dívidas aos poucos. A gente recebeu aqui alguns feedbacks e eu vou começar com o feedback do André Baron, que falou o seguinte: além de Code Assistant, o que mais vocês têm usado de AI e Machine Learning dentro do ecossistema Apple? Recentemente tive contato com o ML Sharp e fiquei fascinado com as possibilidades. Estamos planejando uma feature bastante complexa aqui na empresa, utilizando ele, que seria para simular ambientes para treinamentos. E aí, só para dar um contexto aqui, eu, Rambo, falando novamente, esse ML Sharp é um modelo de Machine Learning da Apple que consegue derivar uma imagem 3D, uma profundidade, a partir de uma única imagem. Eu imagino que é a base do que eles usam no iPhone lá para fazer aquelas cenas espaciais com só uma foto, e realmente tem bastante potencial para certos casos de uso. Mas aí eu queria saber de você, Boom, se você já usou alguma coisa assim. Na verdade, no começo da pergunta do André, eu achei que ele ia perguntar sobre, né, usar coisas para o nosso trabalho, mas está mais com cara de usar APIs em projetos de fato, né? Assim, eu tenho usado, tanto pessoalmente como na empresa, AI, não só para questão de code assistant, né? Mas, por exemplo, a gente tem integração do Asana, que é um sistema de tipo tickets e projetos que a gente tem junto com o cloud para fazer coisas e tal. Então, tipo, não é no nível de, por exemplo, treinar uma base usando esse ML Sharp, sabe? Seria mais o tipo usar uma LLM para automatizar algum processo que a gente tem, esse tipo de coisa. Então, não foge muito do meio que o padrão, né, que se vê por aí, como a grande maioria das pessoas que eu tenho visto tem usado esses GenAI e tal. Então não tem nada muito amazing. Uma coisa que eu comecei a fazer e brincar foi bastante com App Intelligence, mas também, de novo, não é saindo desse mundo de GenAI, né? Ainda é ali dentro, só que com os modelos da Apple e tal. Até te mandei um screenshotzinho de um appzinho Sim. bestinha que eu fiz, que é basicamente uma LLM usando Apple Intelligence, um chatbot, né, usando Apple Intelligence, no Mac com acesso ao file system de mover, deletar e criar. O que poderia dar errado, né? Aí deu. Essa aqui é a graça. Daí, depois do primeiro erro que o appzinho fez ali, eu já botei um sistema de proteção. Mas é divertido, só pra brincar assim, né? Tava até só vendo o que dava pra fazer e como que ele interpretava os comandos. Mas fora isso, não tenho feito nada treinando. Eu sei que a empresa em si, do Pato, usa essas coisas, mas nada dos projetos que eu trabalho. Eu nunca treinei nada de IA generativa, de fato, até porque o hardware que você precisa para isso é bem parrudo e eu não tenho esse hardware. Mas eu até assino lá aquele Colab, né, do Google, que você faz as paradinhas em Python no browser, né? Você vai criando os notebooks lá, e aí lá, como eu assino, eu tenho acesso a umas GPUs maneiras, mas eu não sei se seria o suficiente para fazer um fine-tuning de alguma parada. Acho que eu ia esgotar os meus créditos, eventualmente. Mas o que eu fiz, assim, é que não tá no ar ainda em produção, basicamente por preguiça minha e do Everton, mas na versão 4 do Chibi Studio, que está em desenvolvimento, o Chibi Studio sempre teve uma ferramenta de você gerar um personagem random. E aí o que essa ferramenta fazia é basicamente pegar de cada parte do seu chibi ali, então cabelo, olhos, boca, roupa de cima, roupa de baixo, calçado, enfim, pegava e sorteava aleatoriamente, usando um gerador de número aleatório, sorteava lá um item da biblioteca e fazia um chibi random. Só que não fica legal chibi random, né? Tipo, você tem que dar sorte dele sortear itens que ficam legais em combinação uns com os outros. E aí o que eu fiz
Foi nos builds internos do app, eu coloquei uma tela que é tipo, parece um Tinder, assim, que você vai dando swipe e aí ele vai gerando os chibis aleatórios dessa forma que eu falei, totalmente número randômico, e você dá uma nota de 1 a 5 estrelas. E essa nota é para você dizer o quanto que você acha, com a sua visão de ser humano, que aquele chibi, o conjunto da obra, tá bem feito. E aí o conjunto da obra é tipo, os itens combinam uns com os outros. Basicamente, faz sentido ou não esse personagem aleatório aqui que ele gerou. E aí você dá uma nota. E aí a gente foi brincando com... E até é relativamente divertido, sabe? Porque eu coloquei uns haptics e tal nessa telinha que a gente vai fazendo o grading ali. E aí no final, quando você termina uma sessão dessas, ele faz upload dos seus gradings lá pro iCloud. E aí eu tenho um sisteminha aqui local que eu puxo esses gradings e ele treina, acho que é um regressor, alguma coisa assim. É um regressor lá do CreateML que ele treina usando esses gradings. E aí eu não me lembro agora qual é o layout do modelo para explicar aqui, até porque eu não sou especialista nisso. Eu lembro que na época eu tive que quebrar muito a cabeça para aprender, tipo, quais inputs são melhores, quais outputs. E aí, no fim das contas, isso gera um ML model que vai dentro do app. E aí, quando você usa lá no editor de chibi a função random, ele usa esse modelo para gerar o chibi aleatório. E também eu não me lembro como que é exatamente. Eu acho que ele faz recursivamente e vai chamando o modelo para cada item para ver qual é a probabilidade daquele item combinar com os outros itens que estão ali. E tem uns shenanigans também de sortear aleatoriamente algumas coisas para não ficar sempre tudo igual. Enfim, essa é uma explicação muito longa para dizer que sim, eu tô usando para alguma coisa. Na prática, só não tá em produção ainda. Muito bem, muito obrigado pela pergunta, André. Se alguém que tá ouvindo tiver alguma sugestão ou relato de uso na prática de modelos de machine learning ou IA que não seja no desenvolvimento, mas que seja de fato no produto final, conta pra gente, gigahertz.fm/feedback. E aí nós temos aqui duas perguntas que eu vou combinar, porque são muito similares e já vou dar o spoiler aqui, inclusive, que é um assunto que a gente já tratou anteriormente, mas é sempre bom trazer aqui. A primeira delas veio da Aline e ela pergunta o seguinte: para quem quer começar hoje a aprender desenvolvimento iOS, vocês recomendam aprender primeiro o SwiftUI ou o UIKit? Já tenho experiência em desenvolvimento web e queria migrar para nativo. Alguns lugares vejo falando que SwiftUI é incompleto, que as empresas ainda pedem UIKit, e fico bem confusa com o que realmente seria interessante focar os estudos. E tivemos também outra pergunta de alguém que é desenvolvedor React e quer migrar para o iOS, perguntando também sobre essa questão de SwiftUI versus UIKit, e é uma pergunta recorrente, e aí a gente sempre vem com aquela respostinha safada do depende. Depende. Pois então, é engraçado isso até porque falar sobre isso de novo, porque acho que foi o quê? 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu mandei uma mensagem pra você falando, pô, acho que é melhor usar o UIKit de novo. Pois é. Inclusive, já vou adiantar aqui, já que você trouxe esse assunto, sim. Porque Sim. o Gustavo Mendes, vulgo Gugu, segundo ele mesmo, mandou aqui: acho que eu tenho uma pauta interessante pra vocês, emoji de foguinho. E aí tem um post, The Year SwiftUI Died. E eu já sei que você vai trazer um assunto relevante a isso, porque eu sei que você ficou mais confortável novamente com o UIKit, porque você pode pedir pra IA fazer o boilerplate pra você. E o argumento desse post que o Gugu mandou pra gente é justamente de que agora tá mais tranquilo usar o UIKit porque uma IA pode fazer o boilerplate pra você. Então conta pra gente também a sua experiência. Então, tava... É engraçado que são situações diferentes na parte profissional e pessoal, mas indo para a parte profissional aqui, da experiência com SwiftUI e UIKit, tem acontecido muito a situaçãozinha de tu faz o negócio ali, funciona tal, daí tu manda pro designer dar uma olhada e tu recebe aquele feedback de
tá legal, dá pra mudar só uma coisinha aqui que eu não tinha pensado antes. E essa coisinha não dá pra fazer no SwiftUI sem refazer um monte de coisas. Por quê? O negócio do SwiftUI tu consegue fazer o que tu quiser. Só que muita das coisas que tem pronto é aquilo e deu, sabe? Tipo, a customização é infinita, mas para tu customizar do jeito que você quer, às vezes significa ter que jogar um monte de coisa fora e fazer do zero. Dá para fazer, mas vai ser complicado. E o exemplo que eu tive nesse, que é uma situação bem tosquinha, foi: eu tinha começado uma lista com o SwiftUI, eu fiz ela bonitinha lá, tudo legal, e era aquela lista grouped, né? Tem várias sections com um background diferente e tal. E extremamente tranquilo e fácil fazer esse SwiftUI. O problema é, o designer chegou e falou: dá para mudar o tamanho do gap entre as sections, dependendo de seja lá o que for o parâmetro lá que tinha que fazer. Eu olhei ele e pensei, não. Né? Usando o SwiftUI, pelo menos ali eu não achei nenhum jeito decente de fazer sem começar a entrar naquele mundo de ou fazer um negócio do zero ou hackear muito a API para funcionar do jeito que você quer, sabe? Parece que tu tá lutando contra o que você quer. Daí eu pensei, quer saber? Deixa eu testar um negócio aqui. Eu fui lá no Cláudio, só falei, reescreve isso aqui em UIKit e adiciona esses gaps aqui, né? Com essas lógicas para ter a distância do tamanho. E o que é chato do UIKit? O boilerplate. E o Cláudio fez o boilerplate todo ali para mim, sabe? Ele fez todo o negócio dos delegates, os data source e tal. E tudo que daí eu comecei a prestar mais atenção ali como desenvolvedor foi, isso aqui tá certinho, tá legal, agora eu consigo, né, focar na parte da lógica do produto que estava precisando. Tive que mudar umas coisinhas, não foi one shot, quase nunca é, mas funcionou muito bem. E ali no UIKit você tem uma customização da própria API que a Apple te oferece, nesse caso um grouped list, que tem lá os delegates, data sources da vida, perguntando tipo qual tamanho tu quer aqui, qual tamanho tu quer ali, sabe? Tu tem uma flexibilidade maior. Não quer dizer que não vai chegar na situação de eu tenho quase tudo que eu preciso aqui, mas para fazer aquele 10% mais tem que fazer tudo do zero. Isso acontece também com o UIKit, não é impossível, mas me parece que porque agora a gente tem essa facilidade de usar AI para fazer o boilerplate chato de UIKit, isso serve para AppKit também, muitas vezes, a vantagem de ter um sistema que, na minha opinião, é mais robusto para fazer certas coisas, né, para te dar uma vantagem de customização de behavior da API da própria Apple, ou seja, eu quero que ela funcione sendo ainda um grouped list da Apple, mas com uns parâmetros diferentes, ao invés de, vou ter que fazer isso tudo do zero porque no SwiftUI não dá. O UIKit tem umas vantagens muito grandes. Então, isso não é uma coisa que só eu percebi no time aqui do pessoal do Pato. Teve mais pessoas já que começaram a partir do UIKit primeiro, simplesmente com aquele gut feeling, né? Você vê a feature, vê o que ela é e tal, e dá para ter uma noção de, peraí, isso aqui é uma estrutura, né? A estrutura da feature, é uma tela relativamente complexa e tal, então faz sentido já começar com o UIKit ou AppKit e depois pensar se faz sentido, essas coisinhas aqui mais simplesinhas, esses componentezinhos que são mais tranquilos, fazem SwiftUI e tal. E mesmo assim, às vezes não vale a pena, porque a integração, às vezes, do UIKit com o SwiftUI, às vezes é meio chatinho, né? Às vezes tem umas nuances assim que não teria se fosse simplesmente com UIKit. Uma coisa que eu passei bastante uns meses atrás, eu trabalhando com macOS, foi a questão do First Responder usando o Tab para mudar componentes. Quando começa a misturar AppKit e SwiftUI, eu não sei se é uma coisa peculiar de como o nosso projeto está estruturado, mas ficou bem mais chato do que se eu fizesse tudo em AppKit. Em AppKit eu só usei e funcionou. Com o SwiftUI eu tinha que começar a fazer aquelas properties lá, que eu esqueci o nome, de focus lá e tal. E não estava casando muito bem com a facilidade de só chegar e usar. Daí eu cheguei de novo, falei pro Cláudio lá, isso aqui é o que eu quero em AppKit, faz aí. E fez. E de novo, não foi one shot, eu não estou falando aqui que não estou recomendando a pegar tudo que a AI faz output e só aceitar sem olhar, porque pela minha experiência 98% das vezes tem muita coisinha que tem que ser arrumada ainda, mas é muito bom, porque o boilerplate, que é a parte chata, muito dificilmente ele porque é uma coisa que, por definição, é o que mais foi treinado, né, um boilerplate. Então, tem funcionado muito bem para mim. Daí já na parte de uns projetos pessoal, até lancei um projetinho novo esses dias,
eu quis fazer com SwiftUI porque eu não queria usar muito AI para fazer o projeto, né? Eu estava pensando em um jeito diferente de trabalhar, eu pensei, vou fazer uns testes aqui, vou fazer uma estrutura do projeto aqui, daí eu peço para a AI só fazer a parte chata que não me interessa, porque eu queria treinar com a questão de CloudKit, então não faz sentido eu querer aprender CloudKit e mandar para a AI fazer tudo, então essas partes eu queria fazer, então... E eu já tinha na minha cabeça como que ia ser esse projeto, como que ia ser a UI dele e tal. Eu pensei, não, isso aqui o SwiftUI tá mais do que bom. E como é um projeto meu e é um negocinho de hobby, as limitações do SwiftUI não me interessam muito. Porque vai chegar naquele ponto de, mas eu quero a section seja um pouquinho menor aqui, se fosse com o UIKit ia ser mais fácil. Eu só vou chegar e pensar, tá bom assim. Sabe? Essa section tá boa desse jeito porque... não é algo que existe um design system, não é algo que existe um time de designers por trás pensando. Mas então a questão de UIKit com boilerplate funciona muito bem, sabe? Eu acho que... E querendo ou não, ainda tem situações, por mais que o SwiftUI é bom, funciona bem, é tranquilo de usar, ainda tem situações que o UIKit vai ser mais performático. As coisas vão funcionar mais rápidas, sabe? As animações vão ser... dependendo de que vai ser feito, vai ter uma performance um pouco melhor. A gente não passou muito por isso, não tem muitos exemplos, mas tipo, eu já vi muita coisa do pessoal comentando na net de questão de, principalmente no macOS, quando você tem listas com componentes SwiftUI, com o computador hoje em dia, né, esses Macs novos, dificilmente vai notar, mas se você fizer lá o profile, consegue ver que ele está pegando bem mais ciclos do que se fizesse tudo em AppKit. Então, sei lá, eu tô achando legal essa experiência de voltar a pensar não só, mas principalmente com o UIKit, de base e depois considerar SwiftUI ao invés do inverso, que é o que estava sendo feito até então. Porque é meio inegável que com essa facilidade que a gente tem usando GenAI aí para código, mudou muito e vai mudar muito o jeito que a gente trabalha. Então Sim. É legal rever certos conceitos que a gente tinha, né? Porque agora escrever o código é um pouco, né? É mais, entre aspas, barato escrever e mais caro entender e ler. Eu falei aqui que numa das coisas que eu tava fazendo pro Chib Studio, se tem uma coisa que eu odeio implementar e eu nunca lembro as APIs e sempre que eu vou fazer é um inferno, é o negócio de Diffable Data Source lá. Mas é uma parada excelente. Quando você consegue fazer a configuração bonitinha, tudo funciona perfeitamente, fica lindo, performático, maravilhoso. Cara, a última implementação que eu fiz disso foi usando quase que 100% ChatGPT, mas eu não pedi para ele implementar a tela que eu estava fazendo. Eu pedi para ele implementar um componente que eu queria para usar nessa tela. E aí eu uso esse componente e no fim acabou virando um componente reutilizável. E aí ao longo do tempo que eu fui usando esse componente, eu fui tendo que mexer nele e nesse processo eu fui entendendo melhor como funciona, adaptando certas coisas, aí já sem mais precisar da IA. Mas para fazer o grosso ali do boilerplatezão mesmo, foi bem mais tranquilo. Sim, é muito bom. É muito bom e querendo ou não, tem... O UIKit nunca foi ruim, né? Nunca foi... eu tô feliz de usar SwiftUI porque o UIKit é horrível. Não é. Geralmente eu tô feliz de usar SwiftUI porque ele é mais fácil, ele é mais rápido de você chegar do ponto A ao ponto B. Né? Para mim, pelo menos, essa sempre foi uma vantagem gigante. Imagina, SwiftUI tu chega e escreve list, tu tem uma table view pronta. Né? Não tem que lidar com data source, não tem que lidar com delegate, o diffable, né? Changes. Mudanças estruturais também, tipo, hoje ainda eu tava mexendo numa tela e aí eu vi que, poxa, mas isso aqui seria melhor se eu colocasse isso aqui lá embaixo dentro desse outro negócio. Cara, você corta, cola dentro do outro negócio, pronto. Tipo, em UIKit isso seria... e daí tem que ver as constraints e tem que lembrar que a subview vai primeiro antes de ativar as constraints, senão dá crash, sabe? Cara, é um inferno. Na época que eu só trabalhava com AppKit, UIKit, enfim, eu deixava às vezes de mexer em tela que eu queria mexer para não ter esse trabalho todo. Com o SwiftUI, cara, beleza, eu corto aqui. Mas enfim, para resumir, eu acho, a história, eu vou trazer algo que eu acho que a gente falou basicamente a mesma coisa quando a gente trouxe esse assunto aqui no passado, que é o seguinte: se você quer aprender para trabalhar no mercado de iOS, tipo, para ser contratada por uma empresa,
eu aprenderia UIKit. Uhum. Se você quer aprender porque você quer aprender a programar e tá começando e não tem, por enquanto, ambições de entrar pro mercado, pelo menos não no curto prazo, vai de SwiftUI porque vai ser mais prazeroso. Uhum. Mas, pelo menos uma das pessoas que perguntou trabalha com React. E SwiftUI é muito mais parecido com React. Sim. Então, talvez, aí é sempre aquele lance que a gente fala do depende. Se o fato de SwiftUI for mais parecido com React ajudar você a começar e ter um resultado mais rápido no aprendizado e ter algo para mostrar mais rápido, talvez valha a pena começar com SwiftUI. Porque o UIKit você aprende depois, se precisar. Né? E a gente também falou já nesses outros papos. A empresa que vai te contratar, se for uma boa empresa, não quer contratar uma pessoa de SwiftUI, uma pessoa de UI, quer contratar engenheiro, engenheira, programador, a pessoa que sabe programar e sabe o mínimo para desenvolver naquelas plataformas. Claro que se for um cargo sênior, aí muda um pouco a coisa, mas se não for sênior, se você souber iOS, fazer coisas para iOS, não interessa como, a pessoa talvez vai considerar te contratar. Né? Mas então, eu ainda acho que para o mercado o UIKit ainda tem bastante demanda, mas sempre tem que pesar os prós e contras, principalmente de qual dos dois vai te manter engajado no aprendizado por mais tempo, ou pelo menos por tempo suficiente para você aprender o suficiente para conseguir chegar no resultado que você quer. Acho que esse é o resumo. Sim. Muito bem, mas eu quero saber de você, Boom, porque você lançou um app. Lancei. E aí eu quero que você me conte tudo sobre... Como é que é mesmo o nome? Brad Buddy? Não. Brad Count. Brad Count. Brad Count. É engraçado que só pelo nome tem... Eu anunciei no Reddit lá num lugarzinho... Anunciei não, eu criei um post lá sobre isso. E teve um cara lá que comprou o app, gostou e tal, veio falar comigo. E 2 vezes que ele veio falar comigo, ele chamou de Brad Loaf. Eu gostei que o nome do app, e aí você pode começar falando sobre ele, mas o nome do app é um daqueles nomes que eu comecei a pensar em possibilidades da origem, do significado, e tem várias e todas são interessantes, porque tipo, pode ser uma brincadeira com body count, ou com bean counter, né, que é o jeito que o pessoal chama pão duro em inglês, né, a pessoa bean counter, ou pode ser também um lance de breadcrumbs, porque você faz um tracking ao longo do tempo, então você deixa as migalhas ali e mais pra frente você vai ver, né, o resultado. Então começa falando, alguma dessas coisas que eu falei foi algo que você chegou a pensar, ou é só, eu achei bonito e é isso? Não, é mais porque Brad também é quase que não bem uma gíria, mas é um jeito de chamar dinheiro também. Sim, tem isso também, né? O Brad Maker, né? Exato, até tem um podcastzinho que eu tenho escutado de vez em quando, aquele Financial Audit. É bem zoeiro o negócio, mas é basicamente um cara berrando com pessoas que tomam decisões ruins. Você me mandou uns clipes desse podcast e eu achei bizarro, é divertido. É bizarro. Mas basicamente tem momentos aleatórios que ele berra, show me the bread, umas coisas assim. Então é uma forma de chamar dinheiro. E basicamente eu queria um nome engraçado que fosse que referenciasse dinheiro de algum jeito, mesmo se fosse longe. E que desse pra fazer um íconezinho engraçado também. Porque eu sou um péssimo, eu não sei mexer com questão de arte, essas coisas assim. Mas o que eu fiz? Só pra começar pelo ícone, eu desenhei um pãozinho. Eu desenhei um pãozinho e daí usei o GPT pra falar, tipo, faz isso ficar bonito. Então não é 100%, só cheguei esse prompt, assim, tipo, teve esforço e muito suor da minha parte de desenhar um pão, e daí ele deixou bonitinho, com as sombrinhas ali e tal, mas eu queria que fosse um pãozinho sorridente. E até que ficou, eu gostei, tipo, dá pra ver que é um negocinho gerado por AI ali e tal, mas tipo, eu achei que ficou bonitinho. Eu não reparei, honestamente, assim, eu cogitei que pudesse ser porque eu sei que você não tem muitas aspirações de design. Zero skills. E você já falou, várias vezes isso aqui, aí eu pensei, ele deve ter, sei lá, ou contratou alguém, ou comprou em algum desses sites de venda de assets,
Mas eu não cheguei a pensar, foi gerado por IA. Eu não fiquei também analisando o ícone, sim, mas sim. eu achei muito bonito. Ficou legalzinho, né? Mas é que tá, eu não queria que fosse só um prompt, né? Eu queria que tivesse o mínimo de coisa, botar entre aspas aí, personalidade minha, por isso que eu fiz o sketch primeiro, e daí mandei pra fazer o negócio. Então, Olha, eu tô olhando aqui de novo o ícone e ficou legalzinho, né? tá lindo, assim. É. A única questão é que ele não é um ícone liquid glass, né? Exatamente. Não, não, Porque daí também o pessoal fala, pô, mas é um pão de vidro, aí não é dá, um pão né? de vidro. Mas então, daí eu fiz o pãozinho lá, botei o sorrisinho no pão e tal, mandei pro GPT e falei, faz as sombras aí, deixa ele bonito, eu quero um ícone. E aí fez isso, até que ficou bacana. Mas então, o que acontece? Eu tenho uma planilha no Numbers, porque eu gosto de ter noção do, sei lá, meu patrimônio, digamos assim, basicamente o dinheiro que eu tenho nas contas bancárias, que eu tenho, ainda mais morando em outro país, eu acabo tendo, sei lá, conta bancária eu tenho no Brasil, tenho aqui, tenho em outros lugares, então, tipo... Nas Ilhas Caimã, na Suíça... Não tô nesse nível, mas, né, quem sabe. Daí eu tenho uma planilha que basicamente a cada X tempo eu vou lá, eu vou por todas as minhas contas bancárias e tal, manualmente mesmo, assim, eu vou lá, porque eu não... Outra coisa que eu não confio em integrações com o banco, eu acho muito... Isso é meu, isso é treta minha, chapeuzinho de alumínio aqui, creepy. mas eu não gosto de... eu acho estranho. Então eu vou lá manualmente, porque é rapidinho, né? Abre algumas contas ali, tipo, só pego o valor, põe na planilha, então no final do ano ali, eu acabo... O que me interessa é, número sobe, o número desce. Sim. é o que me interessa, porque daí no final de X tempo eu consigo ver, eu posso assumir que eu tô... o meu patrimônio está subindo X por mês, né? Algo assim. Então, eu sempre uso essa planilha por anos e tem funcionado bem para mim, assim. Só que, assim, usar o Numbers no iPhone é muito chato, sabe? É um ótimo app, eu adoro o Numbers. Eu acho que é um excelente aplicativo, mas fazer data entry no Numbers eu acho muito chato. Eu faço porque... Na mesma vibe que você, no ADT por muito tempo eu mencionei que eu queria não é que eu queria um app, mas assim, todos os apps de gerenciamento de contas, eles são anxiety inducing, assim, que é tipo, bota o prazo, bota tipo o vencimento da conta e aí ele fica te mandando notificação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o oposto. Eu quero algo para reduzir a minha ansiedade. Porque o que acontece? Todas as contas fixas mensais que eu tenho, eu pago sempre na data de vencimento, nenhum dia antes. Porque eu não quero ficar emprestando dinheiro para ninguém. Então, a conta de tal coisa vence no dia 13 e é um sábado. Eu pago na segunda. Eu não pago na sexta. Porque eu não empresto dinheiro para ninguém, nem para empresas. Enfim, aí o que acontece? Eu só queria um negócio... E aí, enfim, o que acontece? Todo mundo fica te mandando SMS, e-mail, WhatsApp. Sua conta vai vencer dia tal. Sua conta vai vencer dia tal. Venceu, hein? Olha, venceu a conta, a gente vai cortar a sua internet. Enfim, né? Eu vou mandar o agiota na sua casa. Enfim, é para induzir ansiedade, mas também eu entendo o pessoal mandar esses avisos, porque tem gente que precisa desses avisos, senão não paga as coisas. Sim. Enfim, aí o que eu queria? Só um negócio para me tranquilizar, para quando vier porque às vezes o que acontecia? Vinha um e-mail ou um SMS, alguma coisa, e aí eu ficava, será que eu paguei? E agora? Aí tinha que ir lá procurar, ver se já tinha agendado, ver se tinha o comprovante. E aí, não, mas esse comprovante é do mês passado, porque eu tenho uma pasta na Dropbox com todos os comprovantes. Enfim, moral da história. Procurei algum app que fizesse algo parecido, não tem. O pessoal que mandava lá pro ADT sugestões era tudo, esse app aqui te manda notificação. Não, mas é o oposto, eu não quero notificação. Aí o que eu fiz? Fiz uma planilha do Numbers. É uma planilhazinha do Numbers funciona. Que tem lá a data do vencimento da conta, um checkbox para marcar se eu já paguei ou não, e também eu tenho, mesmo as que são débito automático, eu tenho lá para me tranquilizar que é débito automático, porque eu esquecia às vezes, porque isso é outra coisa, as empresas, mesmo quando é débito automático, ficam te mandando, sua conta vence e tal. Cara, é débito automático, não precisa me avisar, vai
Se eu não tiver saldo na conta, daí o banco vai me avisar, né? Mas enfim, Sim. aí eu só paguei tal, agendei tal coisa, eu vou lá, checkbox, e até boto ali a data que eu agendei, para que dia que eu agendei, para ficar tranquilo. Aí se por acaso vier um e-mail ou um SMS, alguma coisa, e eu tiver em dúvida, eu só olho ali a planilha rapidinho, já tá verdinho ali, porque quando eu tico o checkbox ele fica verdinho, então já foi, não preciso me preocupar até o mês que vem. E isso aliviou completamente esse problema da minha vida, então funcionou. E podia ser um app, tranquilamente poderia ser um app, mas a planilha tá funcionando. E aí usar no iPhone de fato, eu já usei algumas vezes no iPhone e é bem chatinho. Sim, então, é chatinho, assim. Daí eu pensei, vou fazer um appzinho. E uma coisa que eu queria, eu sempre uso motivos para fazer um appzinho, geralmente porque eu quero aprender alguma coisa nova, né? Por exemplo, eu fiz o PyStats porque eu queria aprender widgets na época. E esse aqui eu queria fazer com CloudKit, né? Eu queria só ver como é que funcionava, né? Aprender como é que funciona a questão de guardar, né, dados no servidor de um jeito private. E eu pensei, se eu fizer esse negocinho da minha planilha, basicamente passar minha planilha para ser um app, eu posso fazer isso porque eu quero ter acesso em todos os lugares. Eu quero mexer que nem Numbers. Eu quero usar no iPad, no iPhone, no Mac. Sim. Inclusive no site, que eu acabei de botar também dá pra entrar no site, fazer login lá e ver os assets. Que louco. Isso eu achei muito bacana, assim. Então, eu pensei, vou fazer esse appzinho aqui, vai ter feature de botar, vai funcionar do jeito que funciona pra mim, e daí eu vou lançar pra ver o que o pessoal acha, se gosta, se tem sugestão ou não, e já minha lista de features ficou bem grande por causa dos comentários que o pessoal fez, e tem sido bem legal, assim, a experiência de... sempre tem aqueles comentários de, pra que eu preciso disso e tal, todo app tem, tipo, não compra, sabe? Mas vários comentários bacanas, assim, de... né, pessoas comprando e dando feedback de tipo, ia ser legal se desse pra fazer share de assets, porque o jeito que funciona é assim, tu tem assets e dentro, por exemplo, Banco do Brasil, né, isso é a tua categoria lá, o teu asset, e daí tu vai botando dinheiro ali, fazendo um snapshot, né, do valor que tu tem do Banco do Brasil. Então, digamos que lá, hoje eu tenho R$10, amanhã eu tenho 20, eu vou lá e ponho 20. E teve gente já falando, eu quero fazer share de um asset, porque, sei lá, eu posso ter uma conta conjunta. Então, que é uma coisa que eu achei legal, por quê? Porque no CloudKit tu consegue fazer share de dados com outro usuário. E eu não faço ideia como. Então eu já vou usar essa feature para aprender como é que faz isso. Aí eu quero saber mais sobre o app em si, como foi feito, porque eu fiquei bem curioso agora por conta disso que você me falou. Porque dependendo de como você fez a parada do CloudKit, colocar o sharing pode ser super besta de fácil ou ter que reescrever tudo do zero. Então, do jeito que foi feito, é que assim, tu consegue, tem dois jeitos, pelo que eu entendi, tu consegue criar os esquemas lá, né? Tu pode ou criar o esquema e usar ele, ou tu cria o esquema on the fly criando os objetos, né? Sim, isso no ambiente de sandbox. Isso. E daí o que eu tô fazendo tipo esse criando on the fly lá e tal, daí tu faz o publish pra production, que é outra coisa também que eu achei engraçado, né? Tipo, eu tava trabalhando em cima dele, eu tava trabalhando no app, daí eu fiz o test flight e vi que tipo, pera, por que aconteceu? Os dados estão diferentes. Clássico. Exato, daí eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Por que os dados do test flight tá diferente com os outros dados que eu tava usando até então? E daí eu fui ver que tu tem que fazer o deploy no production do CloudKit, né, para ter os dados, tem environments diferentes. Eu vejo muita confusão disso lá no Slack do iOS Folks, que é assim, algumas pessoas acham que o test flight vai usar o ambiente de sandbox. E eu acho que essa confusão, em parte, se dá por conta que no test flight as compras que você faz de in-app purchase são sandbox. Mas as compras são compras. O iCloud é outra parada, né? E aí o pessoal fica, mas como que eu faço se eu tenho um recurso novo de CloudKit que eu vou colocar no meu app e eu quero testar no test flight, mas eu não quero prejudicar o app que já está no ar. E, cara, isso é que nem uma API que você faz deploy e você lança uma versão do app que bate naquela API. A partir do momento que você fez o deploy e pessoas estão usando em produção, não tem como voltar atrás. Você tem que dar suporte, tem que continuar funcionando. Então, tipo,
Se, por exemplo, o esquema do Chibi Studio no CloudKit, como é um app antigo, já tem lá, tipo, Chibi V2, V3, V4. E aí tem migrações que ocorreram ao longo dos anos do app. E se alguém tem, sei lá, a versão 1.0 do Chibi Studio e digamos que a pessoa está usando até hoje essa versão no iPhone 4 e do nada ela faz upgrade para um iPhone 17 Pro e instala a versão mais recente do Chibi Studio, não vai funcionar, ela vai perder tudo, porque não tem mais migração daquela época até agora, né? Então fica a dica para quem for fazer coisa com CloudKit, pensa muito bem no que você vai colocar em produção, porque depois que você colocou em produção, você não tem como voltar atrás. Uma opção que algumas pessoas fazem, mas que eu não recomendo particularmente, é usar um container diferente para test flight versus produção. Mas eu não acho uma boa ideia porque você prejudica os seus usuários. Porque a ideia é que você possa alternar tranquilamente entre uma versão de App Store e uma versão de test flight de um app. Claro que nem sempre isso é possível, mas se você tem um container de iCloud para produção e outro para test flight, você impede o usuário de facilmente alternar entre versões, né? Então, deixa essa complicação só para você, desenvolvedor, ou só para o time, mas não para os seus usuários, né? Que quem é desenvolvedor passa por isso. Eu, por exemplo, eu nunca desenvolvo rodando os builds de debug no meu iPhone de produção, no meu iPhone que eu uso no dia a dia, porque daí ele vai sincronizar com o Sandbox, e aí o change token lá é diferente, e aí, eu acho que se você usou aquele CK Sync Engine ou o lance do Swift Data ou Core Data, ele faz isso automaticamente. Mas se você fez na unha, que nem eu... Não. Aí você tem que lidar com isso. Como que você fez essa integração? Qual foi o nível de API que você usou? Swift Data. Daí é mais fácil. É muito tranquilo, né? Até o jeito que faz as queries e faz o update dos dados sozinho e tal. Tipo, olhando o código, assim, é quase que transparente. Lembra bastante da época do Firebase. Nem sei se Firebase ainda existe desse jeito, mas, tipo, eu usei Firebase, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás. É uma vibe parecida. Mas é muito parecido, né? Tu tem o teu modelo e a sincronização do teu modelo é transparente, basicamente, né? Se tu quiser, tu consegue entrar nos detalhes ali, mas, por exemplo, nesse aplicativo, que ele é simplesinho e tal, olhando o código, mal dá para dizer que existe essa sincronização com o CloudKit, porque tudo que tem são os macros lá de model, relationship e tal. Que é como tem que ser, inclusive você falou, né, o lance do sync é transparente, é como deve ser, né, tipo, quando você... Eu sempre bati nessa tecla, eu lembro até que eu cheguei a fazer uma talk, eu acho, em algum meetup uma vez, sobre esse design offline first, né? Tipo, qualquer app que tem sincronização ou qualquer coisa do tipo, a não ser que seja um app de streaming, de fato, que daí não tem como ser offline first. Mas se é um app que nem esse, que você entra com os dados ali e só precisa que eles fiquem salvos e sincronizem, tanto faz se você tá online ou offline. Depois, quando o device estiver online, oportunamente ele faz o sync. E essa integração do Swift Data faz isso super bem. Inclusive, eu lembro que quando a Apple anunciou tanto o CK Sync Engine, que é o back-end que eles usam para esse lance do Swift Data, eles falaram que tem 100% de cobertura de testes unitários. Acho que eles já falaram isso para deixar o pessoal, né, tipo, mais tranquilo de, pode usar que a gente testou. Sim, não, é muito bacana. E foi a primeira... Eu nunca mexi com Swift Data também, então foi outra oportunidade que eu achei bem bacana. E assim, de novo, esse app é super simples, né? O modelo tem, sei lá, não tô com ele aberto aqui, mas de cabeça tem 3 ou 4 entidades, né? Tipo, não é nada complexo. Mas, justamente por ser algo simples, foi uma experiência muito agradável trabalhar com Swift Data, com CloudKit e tal. E daí, esses dias atrás, eu pensei, eu lembro que dá para acessar o CloudKit porque a Apple tem aquela JavaScript Library também. Sim. Então, vou ver qual é. Inclusive, acabei de fazer login aqui no dashboard, funcionou. É, isso aí. Ufa. Primeira pessoa testando isso, então. Porque eu queria ver como é que era. Né? Tipo, como é que, né? Eu só quero fazer read-only ali no site para ter acesso ao dado. E eu não sou dev web nem nada, então o que eu pensei? Tipo, eu vou dar uma olhadinha, eu vou ler como é que funciona essa library, vou implementar uma coisinha extremamente simples. Daí eu escrevo tipo um pseudocódigo assim do que eu quero e falo pro Cloud, faz o resto.
E funcionou, tipo, eu olhei o código, assim, tipo, eu não me considero uma pessoa muito boa para avaliar se o código JavaScript está idiomático ou não, porque eu não conheço muito do que pode ser feito ou não, mas eu sei olhar e dizer, tá, isso faz sentido. Sim, sim. Né? Então, o mínimo ali eu fiz, eu sei que ainda tem bastante coisinha para arrumar, deve ter, sabe, tretinhas, mas é bem, como isso aqui é só read-only também, eu não estou muito preocupado de se não funcionar bem, tiver problema, porque não tem como estragar os dados, né? É só um jeito de olhar, completamente opcional, não, né? É um negocinho mais à parte. Nossa, e é bem Então, pouco código, né? Eu abri aqui o Inspector, são o quê? bem 600 linhas de código. Sim, um pouquinho. É, cheio de comentário. Tipo, por exemplo, tem um monte de coisinha que é o certo a fazer, que é fazer o minimization do código e tal. Essas coisas. Eu não fiz nada disso, só tá lá o código. Se tem Cloudflare nesse sistema, na frente, você pode falar pro Cloudflare fazer isso pra você. Ah, legal. Daí ele, on demand, na hora que bate o request, no cache lá ele já tira comentários e minimiza. Bom saber. Porque tá eu sempre bugo pra falar isso. Ele tá hosted no Cloudflare com aqueles workers, né? Então quando eu faço um push, ele vai lá, ele já... É muito bacana, né? Outra coisinha também que eu queria ver como é que funcionava melhor, tipo, como é que funciona os workers, então eu faço um push, ele já tá integrado com o GitHub, vai lá, pega os dados, faz o deploy. No caso desse site, que é uma coisa, né, risória de simples, é coisa de 30 segundos tá deployed. Assim que eu faço push, é muito rápido. Então... Eu daria uma olhada... eu não me lembro dos detalhes, então eu posso estar falando besteira. Mas eu daria uma olhada o que esse API token que tem aqui no código, o que ele pode fazer, o que dá para fazer com ele. Eu vi, isso é público, é para ser público mesmo. É para ser? Tá, beleza. Ele é um identificador do teu projeto, mas não dá para... Ah, é verdade, eu lembrei agora. Eu lembrei que no meu blog post lá sobre CloudKit e assets, alguma coisa, eu tenho um demozinho que tem um API token lá também. Então... Não, isso aí não tem problema, não. Pelo menos que eu li, eu vi ali, tipo, porque tá tudo atrás do login conta pessoal mesmo, do usuário. Exato. Isso você só usa para identificar o seu app, basicamente. Exato. Então, tem sido uma experiência bem massa, assim, tipo, de aprender coisas novas. E, de novo, aquela coisa de usando o AI para fazer coisas que eu já sei fazer, eu só acho chato. Por exemplo, uma coisa que eu queria fazer foi... O que para mim é importante, sim, esse app ele tem 0 telemetry, tirando o que a Apple dá por default, então eu não faço ideia se alguém está usando ele ou não direito, sabe? Tipo, porque o intuito não é fazer dinheiro com o app, é só, né, um appzinho de hobby que eu fiz para mim e eu tô liberando também para ver se mais gente se interessa, porque querendo ou não é legal ter, né, gente baixando e usando e tal, é uma sensação bacana. Mas tem 0 telemetry, ainda mais que dados de finanças, sabe? Tipo, eu nem quero saber de nada. E eu queria que os dados fossem 100% tipo, manipulado pelo usuário, ou seja, se ele quiser exportar os dados, não quero mais usar esse app, então a porcaria não funciona. Só que tem tanta informação aqui, porque eu estou usando esse app há X tempo, não quero perder. Vai lá, exporta, sabe? Então tem um negocinho de exportar em CSV, que a minha tabela eu fiz em CSV também, aquela minha original lá e tal. Então já pensei, então já consigo fazer meio que funcionar de um para outro. Não ficou 100%, porque né, é uma tabela antiga e tal, mas foi quase. Se você tem suporte a importar CSV, você consegue, porque... Não, foi o que eu fiz. Basicamente todo banco tem opção de exportar CSV. Sim. Claro que nem sempre é um mapeamento 1 para 1, né, mas já dá um bom... E de repente, tô só jogando aqui... É algo que talvez o modelo local poderia até ajudar, de tipo, tá aqui as 3 primeiras linhas do CSV. Identifica para mim qual que é a que identifica o saldo e qual que identifica não sei o que mais que eu preciso aqui. E aí, com base nisso, você já faz o import sem o usuário precisar especificar. Sim, é interessante isso. Ele tem o app, eu botei App Intelligence Support, que é só for the laws. É muito divertido. É muito bom. Basicamente, o que é? Por que é legal? Primeiro que é local, né? Nunca é mandar dados financeiros meus, né? Coisa privada para um cloud da vida. Então, sendo local, tudo acontece ali. E, obviamente, né? Não é para tomar decisões importantes. Ou seja,
na hora que abre o App Intelligence, que afinal a Apple deixou, eu achei que podia ter algum problema, mas eu não. ia O nome da perguntar, feature- vamos falar de App Review daqui a pouco, mas Sim. conta do negócio do modelo. Então, daí eu tenho o modelo do Apple Intelligence que vai analisar os dados que tem ali, né? Porque é uma coisa legal, os dados são estruturados, então eu mando para a Apple Intelligence e falo, dá uma analisada aí, faz um review da situação financeira e tenta fazer algum action point no final. Daí ficou legal e tal, só que eu pensei, dá pra melhorar esse negócio. daí eu botei, tipo, personalidades. E o que eu mais gosto é o Doomsayer, que é basicamente... Eu testei esse aí também, eu achei muito divertido. É muito bom. Então, ele vai pegar teus dados financeiros e vai, tipo, tá tudo errado, vai dar tudo errado, tua condição financeira tá, né, o mundo vai acabar por causa disso. Então, obviamente não é para tomar nenhuma decisão por causa do que a Apple Intelligence escreveu ali, mas é engraçado ver, sei lá, o teu app fazendo o roasting da tua situação financeira. Uhum. E tem várias personalidades ali, tipo, sei lá, pirata, friendly e tal. E foi bem bacana, assim, tipo, foi bem legal, porque outra coisa também que eu queria brincar, Apple Intelligence, sabe? Eu queria só fazer um negocinho ali para ver como é que funcionava. Então, eu fui fazendo as coisas do jeito que, essas features aqui eu quero aprender, essas outras eu já sei fazer, então eu vou usar o Cloud até onde dá. Por exemplo, a questão do CSV, de import e export, eu sei fazer isso. Eu já fiz isso pelo menos em 5 empresas diferentes. Só que, tipo, é chato, é muito chato. Então, o que eu fiz? Eu escrevi os testes, né, que eu queria para o import e export, e falei, implementa isso aqui para os testes passarem. Uhum. E, olha, eu diria que ele fez 75, 80% do código, ficou bem legal. E aí ele não foi lá e só commenter out os... Isso já aconteceu. Já aconteceu de eu falar, implementa a feature até o teste passar, implementou o teste e fez a search through. Sim, eu brinquei porque eu já vi isso acontecer também. Se você insiste muito, uma hora o modelo desiste, quer saber? Vou trapacear. Mas o que eu acho bacana é que, tipo, um appzinho simples desse, né? Tipo, de fazer track ali de questão financeira, só basicamente manual ali, entrar com os dados, que o negócio que é do jeito que funcionava pra mim. E já teve tanta coisinha nova, né? De aprender, de ver como é que funcionava. E foi uma experiência bacana. E a questão da AI é muito... Pra mim tem sido muito legal justamente por ter esse incentivo de trabalhar nas partes que você acha chato, né? Porque, isso aqui é legal, trabalhar com CloudKit é legal, SwiftData é legal, App Intelligence foi muito divertido, mas exportar CSV, não, né? Uhum. Então, isso que eu acho legal da AI, sabe? Porque só chegar e falar, faz esse app pra mim, não sei, eu não acho interessante, porque, como eu falei, a ideia desse app nunca foi fazer dinheiro, nem nada assim. Inclusive, eu botei um preço de 1 para real para fazer, né? Brasil, né? Faixa. Uhum. Então, acho que tá em $4 e R$4, assim, o preço. Porque isso é outra coisa que eu pensei, todos os meus apps até então têm sido coisa de 99 cents ou $2. Eu vou botar um mais alto para ver como é que funciona. E até que tem sido uma experiência de fato melhor, assim. Eu sempre falei pra todo mundo, cara, é melhor. Você aumenta o preço do app. Eu sempre falo pra todo mundo isso. Tá em dúvida sobre aumentar ou diminuir o preço? Aumenta. Porque você não vai vender menos o suficiente pra, entre aspas, pra descompensar, nesse caso, eu imagino, o preço mais alto. E, inclusive, eu fiz uma coisa recente, eu não comentei em lugar nenhum isso ainda, mas sabe o Cleanup Buddy? Ele era free no Gumroad. Eu coloquei por acho que R$1,99. Só pra, né, porque de free pra R$1,99 aumentou o preço. Só pra ver, sabe? Tipo, deixa eu ver aqui. E ninguém reclamou, ninguém falou nada. Sabe por que eu fiz isso? Porque todo dia, eu não entro todo dia, mas toda vez que eu entrava lá no meu dashboard do Gumroad, eu vi uma quantidade absurda de downloads do Cleanup Buddy. E aí eu pensava, nossa, mas se tem tanta demanda assim, eu acho que as pessoas estariam dispostas a pagar R$1,99, não é muito caro, não tem nem license key, o app, nada, só como um token of appreciation, assim. E aí botei, e já, inclusive, antes de eu colocar qualquer preço, porque sempre teve a opção de você pagar algo se você quisesse, né? Teve uma pessoa que pagou $100 pelo Cleanup Buddy. Nossa!
Obviamente que a pessoa fez isso só pra, né? Quero apoiar aqui, né? Vou mandar uma grana, beleza. Porque às vezes o pessoal me pergunta, eu gosto do seu projeto open source e tal, como que eu posso contribuir e tal? Tem aqui o Gumroad, bota qualquer valor ali, ou tem os sponsors no GitHub também. Mas enfim, aí eu aumentei de grátis para $2 e obviamente baixou a quantidade de downloads, porque de grátis para qualquer valor, mesmo que fosse 1 centavo, é um obstáculo, né? As pessoas já pensam, de repente não, tem um app open source aqui que faz a mesma coisa, então vou pegar ele. Mas não caiu 100% os downloads, e agora eu tô fazendo uma rendinha extra, por menor que seja, mas é melhor do que nada. Sim, pagando pizza sempre vale. A minha ideia de cobrar essas coisas nem, como eu disse, não é questão de fazer dinheiro, né? Pra fazer o app com o intuito de fazer dinheiro, eu ia ter que levar essa parte de indie developer a sério, tipo você faz. Né? É tipo o teu trabalho. Isso aqui é um hobby diferente, né? Então, o motivo de eu cobrar é simplesmente 2. Eu quero ter apps que paguem pelo menos o meu developer account anualmente. Essa é a minha intenção de ter, e pagar os domínios desses apps. Então isso tem que ser autossuficiente, né? Isso tem que se pagar pelo mínimo necessário que eles usam para existir. Então, fazendo isso, o que felizmente eu tenho conseguido fazer até então, né? Tipo, por exemplo, o PyStats se pagou, o Breadcount eu acho que já se pagou também. Então, esse é o intuito. Né? Obviamente, se der um dinheirinho para pizza no final do mês lá, eu não vou reclamar. Mas e outra coisa que também eu levo em consideração é que, assim, eu faço os apps, eu ponho ali pro pessoal usar se quiser. Eu também não quero ignorar se tiver problemas, mas se tiver free, a quantidade de gente pedindo coisa, reclamando, isso, aquilo, é muito grande. Isso aconteceu muito com o PyStats no início. Agora deu uma diminuída, porque, né, eu não tô divulgando, não tô fazendo isso, não tô fazendo nada com ele, mas vinha muita gente pedindo coisa, né, ou reclamando disso ou daquilo. E são coisas que, tipo, eu sei, isso ou tá no roadmap, ou isso não é um problema, eu não vou fazer, porque pra mim não é um problema, sabe? Pra você pode ser, pra mim não é. Não é questão de funcionar na minha máquina tua, não. É só porque não é uma feature que eu quero fazer, sabe? Não me interessa. Então, quando o negócio é de graça, a quantidade dessa interação com as pessoas aumenta muito. E eu não tenho tempo para isso, né? Para ficar lidando com isso. Eu acho legal pra caramba, né? Por exemplo, todo mundo que mandou qualquer mensagem para mim até agora do Breadcount, eu respondi. Já implementei features que foram pedidas. Tipo, o maluco pediu põe suporte de currency das Filipinas. Eu botei. Né? Aliás, se chama PHP. Sim, eu já vi essa currency. Acho que no dashboard, né? do Perl lá, que você configura os preços, eu vi essa. Eu pensei, PHP, que engraçado. Agora, só uma curiosidade, naqueles lances de locale e tudo mais, não tem uma API que você consiga usar para obter uma lista de todas as currencies suportadas pelo iOS? Então, o meu intuito de ter algumas currencies só é porque eu quero botar uma feature de fazer conversão, né? E as APIs que eu tenho visto até então tem um número limitado de currencies que eles fazem conversão. Não são todas. Olha, então, eu consideraria suportar as currencies e só não suportar a conversão quando não é suportado. Porque eu acho que exato, vai ter muito mais demanda por currencies específicas do que demanda por conversão. Eu, particularmente, para mim, conversão não faz sentido. Não precisa. Faz sentido, sim. E outra coisa, não, mas aí é porque se a API que você vai usar não suporta, daí não tem o que fazer. Que eu ia dizer, fazer tipo translate entre múltiplos idiomas, tipo, não tem conversão de dólar para PHP, mas eu faço aqui de dólar para euro, para não sei o quê. Não, isso é uma das coisas que eu ainda não fiz ainda, porque é curioso, né? Eu imaginaria que teriam alguma coisa da própria Apple, alguma API de graça para fazer conversão, mas não tem. Todas são pagas. O que faz sentido, né? Tá usando servidor e tal. Vou sugerir uma coisa para você. Eu acho que pode não... assim, porque o Cloudflare Worker lá, com $5, você tem um limite absurdo. Eu lembro que uma época eu tinha um esqueminha de analytics do Chib Studio que fazia uns relatórios pra gente de vendas e tudo mais.
e precisava conversão de moeda. E eu tive esse mesmo problema. E tem muita moeda, porque são todas as moedas suportadas pela App Store no mundo inteiro. É muita moeda. E aí eu lembro que eu encontrei algum data source público de conversion rates, só que não era uma API bonitinha, mas era um data source público que você pode acessar livremente. E aí eu fiz na época, eu acho que foi um Cloudflare Worker, ou alguma coisa assim, e aí ele puxava desse lugar e entregava para esse sistema de uma forma estruturada. E hoje em dia, com o IA e com... E o Cloudflare Workers agora tem esquema de cron jobs, que você pode mandar ele fazer... E aí, porque, tipo, conversão de moeda você pode atualizar uma vez por dia. E aí você deixa no cache lá e a pessoa vai só bater no cache, não vai gastar nada de API. Então, até eu tenho aqui um servidorzinho que eu fiz, que é outra coisa também, que eu quero, né, brincar um pouco mais, que é a parte do back-end, mas eu tenho um servidorzinho bem simples rodando no Raspberry Pi aqui em casa, que o que ele faz? Ele vai em 3 servidores diferentes, que eu fiz uma conta, que eles deixam fazer uma conta comercial gratuita até X requests, né? Então, eles tem um fallbackzinho em 3, caso o limite esteja passando, e daí salva isso num cache no Raspberry Pi. Aí, daí eu uso isso para fazer o request e tem funcionado muito bem, assim. Então, eu já tenho umas ideias de como fazer isso e tal, só que eu quero primeiro deixar o appzinho mais enxuto ali para... O que aconteceu também? Eu tava usando esse app de modo deployed só nos meus devices, né, sem ser App Store, por um tempinho já, né? O que aconteceu? Eu pensei, vou deixar ele mais bonitinho, né? Vou fazer uns esqueminha melhor aqui e fazer deploy para App Store. E então ele tem funcionado muito bem para o meu use case, que é bem específico. Mas agora que tem mais pessoas usando, tô recebendo feedback, eu quero primeiro deixar ele redondinho do jeito que ele tá e depois pensar em serviço, outras coisas e tal, né? Por exemplo, já teve gente pedindo request justamente do negócio que você falou que não gostava, de reminders. Eu falei, de repente botar um reminder num asset não é um problema, mas é um negócio completamente opcional, né? Vai lá e fala, me lembra desse asset aqui tal dia. Eu pensei, tipo, um lembrete pra você... Tipo, digamos que eu quero todo mês colocar lá o valor. Um lembrete pra você colocar. E aí, obviamente, já devem ter pedido também shortcuts pra pessoa fazer, tipo, uma automação no Mac que pega um arquivo CSV na Dropbox e coloca no app. Ainda não. Então, fica a dica, porque você não quer fazer integração com o banco, mas pensa, o usuário que é mais tech-savvy, ele pode fazer por conta própria. Digamos que ele tenha um esquema lá que ele bota numa pastinha da Dropbox uma vez por mês um extrato do banco e aí ele roda um shortcut no Mac dele que extrai a informação que precisa daquele extrato do banco, extrai do extrato, e aí pega e chama lá um shortcut do seu app e fala, bota isso aqui no asset tal. Para você não é tão difícil fazer. Agora, para o usuário automatizar tudo isso, o problema é dele. Sim. Sim. Não, o legal de um appzinho desse é que, querendo ou não, eu gosto bastante do PyStats. É um appzinho que tá ligado para mim aqui todo dia, mas ele, para mim, pelo menos, e das coisas que eu quero fazer com ele já tá meio que suficiente. Eu sei que dá para botar mais gráficos, dá para botar um monte de coisa, só que eu não quero, não é algo que eu vou ficar olhando os gráficos, tipo, que legal, eu só quero ver os dados que ele já mostra. E tem que cuidar também com isso, porque é um perigo, você começa a colocar um monte de coisa, e aí é o app que era super bacana, que fazia o que ele se propõe a fazer super bem, fica bloated e cheio de problema e confuso, que é inclusive uma coisa que o Mendes fez um artigo lá no 9 to 5 sobre o Bartender. E aí muitas pessoas comentaram, né, que o Bartender quebrou no Tahoe e até agora não conseguiram corrigir. E aí, ontem, gravando a DT, eu fui ver lá uma alternativa open source ao Bartender. Eu fui ver, o último release é de outubro de 2024 e esse app alternativo grátis funciona no macOS Tahoe. Então, tipo, é realmente porque eles colocaram tanto recurso no app que para conseguir continuar suportando esse monte de recurso na versão nova do sistema é praticamente impossível. Então é um cautionary tale, assim, de não exagera, não se empolga demais. Exato, e o PyStats para mim, usando como exemplo, ele já faz tudo que eu quero que ele faça. Talvez eu vou ter uma ideia nova em algum momento e tal, mas, por exemplo, uma coisa que acontece, acabou a luz essa noite, porque deu uma tempestade louca aqui e tal, e eu tenho um Raspberry que ele liga sozinho, depois que a luz volta, mas um não. Tem outro que não, porque ele
Ele não é um Raspberry, na verdade, ele é um computador velho. É aquele ZPC, tu lembra, né? Sim. Asus. Então, eu tenho um Pi-hole rodando num deles, e ele não liga sozinho. Então, o que eu acho bacana é isso, tipo, tava aqui de boa e tal, daí eu olhei, não, peraí, tem um warning ali no meu íconezinho, daí eu fui ver, eu esqueci de ligar a redundância, fui lá, liguei tudo. Então, ele tá funcionando porque eu quero, tá mostrando os dados que me interessam, e talvez, uma coisa que eu quero fazer, talvez é uma sincronia com o CloudKit, alguma coisa assim, mas talvez no futuro. Esse do Finanças, tem mais coisas que eu quero fazer, então tem um pouco mais aquela empolgação de trabalhar nele, aprender a fazer coisa nova e tal, porque eu vejo que tem coisas que pra mim ainda eu quero, tipo o negócio de conversão, né, de trocar as moedas e tal. Então, como são tudo hobby apps e eu não faço nenhum tipo de renda, eu não dependo de nenhum tipo de renda que eles fazem, eu literalmente faço os apps pra mim. E com sorte, isso funciona para outras pessoas também, sabe? E é o que eu acho mais, como hobbyista, é uma coisa que funciona legal. Uhum. E sim, se alguém sugerir uma feature que por mais que eu não vá usar, mas que faça sentido, né, que eu acho que eu acho que vai deixar o app mais legal, eu vou fazer. Por exemplo, uma coisa bacana do PyStats é que eu nunca usei redundância. Até todo mundo pedir, eu quero botar mais de um, sabe? Eu não quero só um. Sim. Eu pensei, por que alguém quer mais de um? Daí eu fui atrás, não, pera, redundância é legal, funciona bem. Daí eu instalei redundância aqui em casa, daí eu vi como o segundo PyStat faz request pra caramba, porque ele consegue fazer, né, ele sabe que é mais rápido ir para aquele do que para aquele outro. Sim, aqui em casa eu também tenho redundância. E, inclusive, é bom ter, porque se você não tem e trava aquele Raspberry Pi ou dá qualquer tipo de problema, a sua internet não funciona. Então, isso que eu achei bacana também. Tipo, era uma necessidade que eu não sabia, que eu não tinha, mas depois de ver eu pensei, não, isso é legal, aprendi um negócio novo, fui lá, implementei a redundância, agora tá bacaninha. Sim. Então, por exemplo, outra coisa que eu faço que eu não poderia fazer, não é que eu não poderia, mas ia me pesar mais se eu fosse um indie dev, é que é tudo iOS 26. macOS Tahoe, iOS 26, sabe? Mas iOS 18, sinto muito. Sabe, eu não vou gastar tempo num OS que eu não uso no meu dia a dia. Meus devices já estão tudo atualizado pro novo. Faz sentido. Então, né? Mas aí tá, se fosse um app que eu pensei, não, eu quero fazer uma renda extra, eu quero atingir um público maior, isso não ia estar no iOS 26 só. E já teve gente pedindo no iOS 18. Olha, às vezes, mesmo assim, sabe? Porque, se é uma parada que você pretende manter por muitos anos, se você já entrasse já suportando desde o iOS 17, você já tá em débito, assim, porque daí ano que vem você vai querer cortar o 17, e aí a pessoa usou o app por um ano atualizado, né? E eu sou sempre a favor de, vai lançar um app novo, suporta a versão atual do sistema. Aí daqui pra frente você mantém, se você achar apropriado, você mantém suporte a versão inicial e as versões futuras por um tempo determinado. Diferente, por exemplo, o Lightbuddy, que a gente falou aqui, é diferente porque ele traz um recurso que tem na versão mais recente do sistema, mas que não tinha nas anteriores. Então, nesse caso, faz sentido eu querer suportar versões anteriores. E como eu também já estou acostumado, daí também já não é grande coisa. E no Mac é mais fácil. Eu tenho essa impressão também que no Mac é mais fácil do que no iOS. Sim. E teve uma coisa que eu lembrei agora que eu achei super curioso também, que também mostra aquela coisa de a diferença de como as pessoas, né, percebem realidade. Quando eu estou vendo apps na App Store, às vezes, sei lá, só olhando o appzinho e tal, vendo o que tem de novo e tal, sabe como é que é? Como é que te chama? Faniquito? Eu não gosto quando tá escrito in-app purchase. Sabe? Eu não tô falando que tá errado, não tô falando, sabe? Inclusive, talvez eu até ponha nesse app. Inclusive, não tem diferença na App Store entre in-app purchase, que você só compra um negócio, e subscription. Na minha opinião, deveria ter in-app purchase como um diferenciador e subscription também. Sim. Porque o que acontece? Como eu não gosto de ver esse labelzinho, porque já dá aquela ideia de, vai ter subscription, porque eu acho muito chato isso. Eu não me importo de pagar por apps, eu já paguei por muitos apps. Só que eu gosto de saber que eu tenho o que eu comprei, que eu não vou ter que ficar pagando alguma coisa só pelo fato do app existir. Sabe? Se tem um serviço, se tem servidores, são outros 500. Mas, por exemplo, tem um app aqui que eu usei por um tempo, Spendi, se eu não me engano, que era de budgeting, quando eu tava na vibe de usar app de budgeting,
ele ficava o tempo todo querendo fazer upsell pra mim. Eu falei, tudo que eu quero é marcar númerozinho aqui e ver númerozinho ali. Eu não quero mais nada, sabe? Eu não quero integração com o banco, não quero... E ficava o tempo todo com upsell. E até teve uma vez que eu tentei pegar uns dados, tipo, exportar e fazia parte do product. Tá, eu sou refém agora, sabe? Então, eu não quis. Mas daí, quando eu lancei o app, muita gente pediu trial, sabe? Eu vi vários comentários, inclusive tinha um comentário cheio de upvotes falando, não, eu queria fazer trial. E o único jeito de fazer trial é com in-app purchase. Não tem outro que fazer, sabe? Não tem... E eu não fiz justamente pensando, não, paga uma vez, tu usa, sabe? O que tu tá vendo aqui é teu. Só que a expectation de muitas pessoas é tipo, eu quero ver o app, se eu gostar, eu compro. E se eu gostar, eu vou pagar ali o in-app purchase, né? Que é algo que eu não gosto de fazer. Eu gosto de ver o app ali, tá legal, faz... E porque... Já teve situação de eu comprar um app, eu achar que ele não estava funcionando do jeito que eu queria, eu pedi, tu consegue fazer esse torno? Né? E não é difícil. Não. Então, para mim, isso é um use case melhor. Compra, não gostou, devolve o dinheiro, sabe? Tipo, eu não vejo problema com isso. Mas é uma coisa para levar em consideração, né? Se fosse levar, tipo, eu vou levar isso aqui a sério como um app para alcançar o máximo de pessoas, pelo visto, fazer um negócio de graça e botar uma barreira arbitrária que eu não gosto é um jeito que funciona melhor, porque eu achei estranho ter isso como um pedido, sabe? Não, basicamente eu quero usar um trial do app. E desde que eu me lembro como gente, nunca gostei de trials. Porque sabe que alguma coisa vai ficar com aquela barreira da ansiedade. E vai mim, ficar sabe? nagging também, tipo, assina, compra, né? É chato. Exato. Eu também nunca gostei de trial. E como desenvolvedor também, quando eu fui lançar o AirBuddy, que foi o meu primeiro app mais significativo, que tem o esquema de venda direta e tal, eu não queria ter que implementar trial, porque daí, tipo, daí vão achar um jeito de fazer bypass do trial, mudar o horário do computador para estender o trial, daí eu vou colocar um negócio para barrar isso e daí eu vou ferrar com o usuário de verdade do app. Exato. Eu odeio ter que lidar com esse tipo de coisa, então a política é simples. Você compra, se você não gostar, me manda um e-mail e eu devolvo lá, faço um reembolso, um refund e tá resolvido, sabe? E nesse caso é melhor ainda porque eu mesmo posso ir lá no Paddle e fazer o refund direto, não precisa passar pela Apple. Então, daí isso que eu queria. A minha ideia com esses negócios é sempre... Eu gosto de pensar, tipo, o que eu gostaria de ver num app, tipo, sendo respeitado, né? Por exemplo, eu já vi muito app que põe sync atrás de paywall. Eu pensei, sync... Dependendo como for feito, obviamente, você vai ter o teu servidor, daí eu entendo. Daí faz tudo bem, mas... Às vezes esse sync é um CloudKit, que é na conta do usuário, que custa zero, sabe? Então, eu entendo que teve o trabalho de fazer o sync funcionar. Não é de graça. Só que, do meu ponto de vista, o servidor ali já está na minha conta. Eu estou usando os meus dados que eu já estou pagando para a Apple, sabe? Então, me cobra uma coisa one time, pelo teu esforço, alguma coisa do gênero, que daí faz sentido para mim, né? Pelo trabalho de fazer. Mas como não é um ongoing cost do app, não é que eu acho errado, não é que eu vejo alguém fazendo isso e pensar que tá exploiting alguém, porque às vezes é o jeito de ter uma renda constante, né? Tipo, sure, mas eu como usuário, se aquela subscription não tá adicionando valor, sabe, ele simplesmente está me entregando aquela mesma coisa para sempre, daí eu não gosto, eu sinto que, tipo, podia ser uma fee só, vamos supor que, sei lá, é $2 por mês, alguma coisa assim. Me cobra $50 e deixa eu usar sem me encher, que eu vou preferir, sabe? Eu prefiro até pagar o extra, porque assim, muitas vezes esses $2 por mês é um app que eu nem vou usar pelo tempo que eu usaria pagando $50. Sim. Vai ver, minha necessidade já morre antes. Só que eu não gosto dessa ideia de ter essa ansiedade. Eu me sinto meio hostage, sabe? Meio prisioneiro de ter que estar pagando um negócio que não está entregando valor extra além do que eu já estou disposto a pagar ali. Então, é o jeito que eu acho que funciona para mim, né? Tipo, do meu jeito. Teve vários apps. Por exemplo, o OnePassword, eu me senti forçado a pagar subscription para eles. Eu não gostei do que aconteceu, porque eu comprei a versão paga deles, que era one time, usando o meu storage, usando, né, o Dropbox, no caso, que eu tenho uma parte, e de repente eles falaram, agora para acessar teus dados você tem que pagar mensal, ou anual. Você, peraí,
eu já tinha feito uma compra e na época não foi barato, foi coisa de $50 ou $60, sabe? Daí começaram a cobrar para um negócio que eu já usava. Então eu achei estranho, eu não gostei muito. Mas, tipo, pagar para, por exemplo, o iCloud, que me oferece valor contínuo o tempo todo, sabe? Tipo, do storage e tudo mais, eu pago feliz da vida, porque, isso aqui tá me dando valor o tempo todo. Beleza, eu acho que deu pra pincelar bastante aqui sobre o app, o desenvolvimento dele, e quem quiser saber algum detalhe que a gente não falou, manda lá gigahertz.fm/feedback e a gente vai falando ao longo do tempo. Você até me deu vontade de testar o Swift Data agora, porque quem sabe eu pego a minha planilha e transformo num app. É bacana, recomendo. Boa! E quem quiser falar com você, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Mas sabe aqueles screenshots que eu te mandei lá do aviso, tempestade, sei lá o quê? Ah, sim. O John me falou hoje que tava um vento foi desgraçado lá e é um pouquinho, né? Não é tão perto daí. Nossa, a casa parecia que ia voar aqui. De madrugada, mal deu pra dormir, porque o som de janela batendo, essas coisas assim, sabe? Mas foi louco, foi louco. Mas tô vivo, isso que importa. Aqui tá com alerta de vento também. Eu acho que o mundo inteiro tá com alerta de vento. Mas por enquanto tá ok. Se eu desaparecer aqui no meio da gravação é porque deu ruim. Ali o alerta foi, ventos de até, como é que é? Gusts de até 130, alguma coisa assim. Até parece. Nossa, 130 é muito. Eu sei, é classificado como furacão já, alguma coisa assim. Sim. Daí, tava um vento forte assim e tal, e de repente dava umas rajadas do nada, assim, uou, tá, ok, eu acho que faz sentido. E a sorte aqui é que o vento estava numa direção que pega da lateral da casa, e são essas casas geminadas, né? Tipo, tem uma casa colada aqui. Então, o vento estava batendo não diretamente na minha casa. Sim. Tipo, pegava aqueles resquícios e tal. Não deve dar pra ouvir aí, mas acabou de dar uma trovejada aqui. Não. Caramba! Eita! Não, tá bem forte. E não deu trovada nem nada aqui. Foi só vento mesmo e chuva. Mas não é muito raro da trovão aqui, raio. Comparado com Floripa, né? Sim. Toda semana tem. Aqui é bem comum. Mas, cara, mudando de assunto, mas você viu, né, do Apple Creator Studio lá, que a Apple lançou. Aí, cara, quando eu vi o preço disso aí, eu falei, cara, não dá. Eu tenho que cancelar o negócio da Adobe e passar a usar as coisas da Apple, porque, putz, é muito mais em conta. E aí, pra que eu uso... Por que eu ainda tenho, basicamente, a assinatura da Adobe? Eu tinha, desde a época que eu trabalhava com vídeo, pra usar Premiere, After Effects, o Adobe Media Encoder, Photoshop, todas essas coisas. Mas aí, depois que eu parei de trabalhar com isso, eu passei a usar basicamente só o Audition para editar o podcast aqui, basicamente, né, gravar e editar. E, de vez em quando, o Photoshop para fazer alguma coisa só porque questão de hábito, de gostar, não gostar, mas de saber já como faz tudo, memória muscular. Mas eu já tinha também o Pixelmator Pro, sempre gostei. Aí, cara, quando eu vi o preço, eu pensei, não, eu preciso. E aí, agora, o desafio é aprender a usar o Logic, que é o equivalente ao Audition da Apple, né? E aí eu pensei, vou gravar já hoje aqui no Logic pra ver. Eu abri o Logic da versão do Creator Studio, né? Porque eu não tinha a versão anterior, que a versão original lá custa tipo R$3.000, uma coisa assim. Enfim, eu assinei já o Creator Studio, tudo. Aí abri o Logic, criei um projeto multipista. Ele perguntou qual que era o input e o output, já selecionei aqui o meu microfone. Aí, apareceram ali as pistas e tem o botãozinho de... Geralmente, nesses aplicativos áudio multipistas, você clica num iconezinho de record na pista que você quer gravar, e aí você bota pra gravar no projeto, e aí ele grava naquela pista que você marcou.
eu não consegui descobrir como que faz pra gravar. Tipo, a interface é muito parecida com o Audition. Esses programas de áudio, multipista, é tudo basicamente a mesma coisa, né? Mas, claro, eu sei que, por exemplo, o Logic ele é muito mais focado em produção de música mesmo. Mas aí, beleza, tem lá o botãozinho, o Rzinho do lado ali da pista. Tem também o botão de gravação geral. Tava selecionado lá o input. Aí eu clico no Rzinho, ele fica piscando em vermelho. Eu penso, bom, quer dizer que ele tá pronto pra gravar, né? Tá armado. Aí eu vou lá, clico no record geral, ele começa a gravar ali, a pista vai andando, vai crescendo, mas não aparece waveform nenhum e nada que eu falo no microfone é gravado. Bizarro. Ele grava um áudio em branco, tipo assim, e tá selecionado lá o input e tudo. Mas enfim, eu devia ter feito isso com mais do que 10 minutos de tempo, né? Então, uma hora dessa, quando eu estiver de boa, eu aprendo, sento e paro pra aprender. Eu até já pedi pro ChatGPT fazer um cheat sheet pra mim, com, tipo, atalhos de teclado e coisas. Eu falei o que eu faço no Audition, mas eu não vi se ele falou algo especificamente, algum gotcha de gravar é difícil, tipo assim. Né? E aí eu já vi também, por exemplo, eu uso muito no Audition o recurso de marker. Então, quando a gente tá gravando aqui, eu só aperto M no teclado e ele coloca um marcador naquele ponto que ou é um ponto que eu tenho que editar alguma coisa, cortar fora, fazer alguma coisa, ou é um ponto de capítulo, que eu sei que ali vai ser um corte de capítulo, eu já deixo, facilita a minha vida depois na edição. E aí no Logic eu já vi que existe um recurso chamado marker, mas não, pelo menos esse recurso não funciona como os markers do Audition. Daí talvez ele tenha um outro recurso com outro nome, porque daí você bota um marker, ele marca daquele ponto pra frente como se não é um ponto, é um range. E o range é tipo, dali pra frente tudo. Eu não entendi direito, mas enfim, eu vou aprender. Eu preciso aprender pra economizar, porque pra você ter uma ideia, os lances da Adobe eu pago tipo 300 e poucos reais por mês. A parada da Adobe. O da Apple é 399 por ano. Não. É muito. Eu vi muita. Eu preciso muito aprender a usar o Logic. Vai me economizar muito dinheiro. Eu sou completamente por fora dessas coisas de suite de Creative Apps e tal. Então, né, não é uma coisa que eu fui atrás. Mas mesmo assim, quando saiu essa notícia e tal, acho que toda a minha feed de Mastodon e Twitter era só o que falava, assim, tipo, esse é o melhor deal que eu vi na minha vida. É muito barato. No YouTube também e tal, então acho que a proposition foi boa. Parece que a Apple chegou com os dois pés juntos ali e falou, tá. Sim. E aí, tipo, tem a controvérsia dos ícones que ninguém gostou e tal. O do Numbers até que é bonitinho. Mas a qualidade dos apps como um todo eu achei muito boa, e especialmente do Pixelmator. O Pixelmator Pro tá muito bom. E inclusive no iPad. Acho que até eu vi o Steve Troughton-Smith comentando que ele testou no iPad também e achou fantástico. Que, tipo, legal. É basicamente o Pixelmator Pro de Mac rodando no iPad. Não tem quase nada assim de limitação de... não tem a versão de iPad, não tem porque não deu pra fazer. Não, tudo que tem na versão de Mac tem na versão de iPad, ele faz tudo, abre os projetos igualzinho, tem todos os efeitos, todos os recursos, muito bacana. Legal. Os ícones eu do Numbers, como tu falou, até que eu achei legalzinho, mas eu achei, foi uma experiência interessante, né, que eu atualizei o Numbers ali, de repente eu abri, apareceu uma mensagem de, isso aqui não vai mais ser atualizado, só que eu mal li, só apertei pra fechar, porque, né, instinto de sai pop-ups. Todo mundo passou por isso, cara, foi muito engraçado, porque ontem a gente foi gravar o ADT, e aí a nossa pauta é um documento compartilhado do Pages. Aí, quando eu fui, porque eu pensei, eu quero pegar o Creator Studio, como faz, né? Daí eu entrei na página lá, no site da Apple, pensei, vai ter um botão, né, assinar agora, sei lá. Aí eu entrei e tava lá, disponível em janeiro 28. Tá, já é janeiro 28, já passou da hora da Apple, que é 10 da manhã, horário de Cupertino, e eu já vi o pessoal no Mastodon falando que tava usando e tal, então não é que não lançou ainda, já lançou. Aí eu pensei, não, será que não lançou no Brasil ainda? Daí eu abri a página dos Estados Unidos e tava lá também.
disponível 28 de janeiro. Daí eu, mas já é 28 de janeiro. Mas aí eu abri a App Store e procurei, pensei, não, vou procurar qualquer app na App Store do Creative Studio. Procurei Pages, que era o mais simples, o com menos caracteres pra digitar. Aí, pior que eu tô olhando aqui, eu acho que é de fato o que tem menos caracteres. Enfim, aí eu procurei lá, daí apareceu lá o Pages, e eu vi que tinha mais resultados na página de busca, que eu ignorei, porque pareciam muito aqueles scams que o pessoal faz de App Store, de tipo, colocar o nome de um app popular, tipo, Pages, Create Documents, sei lá, e um ícone que eu não reconhecia, assim, de bate-pronto. Aí eu logo vi o Pages que eu conheço. Cliquei e apareceu o botão lá, virou Update. Aí eu pensei, tá aqui, ó, chegou o Update do Pages para a versão do Creator Studio, vou atualizar. Atualizei, abri o Pages, esta versão do Pages não será mais atualizada. Aí tá beleza, abri a App Store, aí ele me jogou direto na página do Pages, que, por sinal, era um dos apps que eu achei que era um scam que eu ignorei. Ai, cara, é muito engraçado. Mas aí o mais engraçado é que enquanto eu estava... Eu contei basicamente exatamente essa mesma história no ADT ontem, e enquanto eu estava fazendo isso, o Arthur de Vigir, que estava gravando com a gente, estava passando por exatamente a mesma coisa. E ele até deu uma bugada, que ele falou, mas você estava narrando o que estava acontecendo comigo, eu achei que você estava vendo a minha tela. Enfim, e aí o Mendes também, exatamente a mesma coisa. E sabe por que eles tiveram que ir atrás da versão do Creator Studio? Porque eu abri o documento compartilhado na versão do Creator Studio, e aí eles não podiam mais abrir, porque alguém tinha aberto na versão mais nova. Ai, cara, é hilário. Isso... Não, eu até te mandei lá um screenshot, porque o que aconteceu comigo, né? Eu abri o iPad, apareceu um monte de app pra atualizar ali. Eu sou uma dessas pessoas estranhas que faz o update manual, porque gosta de fuxicar os notes ali. Apareceu o Numbers e tal, e o Numbers eu uso bastante. Legal. Daí eu lembrei, é verdade, eles iam fazer algum esquema com o Creative Studio e tal, vi o íconezinho, pá. Daí eu já vim pro Mac, abri a App Store ali, Command R, Update. Legal, tá aqui, saiu o Update também. Atualizei, abri. Apareceu um pop-up e eu só fechei. Que diabos tá escrito ali? Daí, o que eu fiz? Eu abri o Pages, acho que foi a primeira vez que eu abri o Pages em, sei lá, 2 anos. Só pra ver o pop-up que ia aparecer. Daí apareceu o pop-up, eu tirei o screenshot e mandei ali. Tá? Pera, é outro Bundle ID? Então, que diabos? Daí eu entendi o que estava acontecendo. E agora eu tenho 2 Numbers instalados no meu Mac. Enfim, agora voltando à história dos ícones, eu sou mais tranquilo, eu acho, que a maioria da galera, porque tem uma galera que pira demais nesse negócio dos ícones e fica observando, não, tipo, essa rodinha aqui não ia funcionar se ela fosse de vidro. Cara, mas é um ícone, não é um objeto de verdade que vai imprimir na impressora 3D. Não precisa funcionar. Tem que só ser bonito e indicar, né? Mas assim, existem problemas conceituais com alguns dos ícones e existem problemas visuais também, na minha opinião. E alguns ícones têm os 2 problemas e alguns ícones só tem um, e alguns, na minha opinião, não tem nenhum. Por exemplo, o ícone do Numbers, pra mim, é lindo. Eu não vi nenhum problema com ele, tanto conceitual quanto visualmente. Ele é bonito e ele indica muito bem do que se trata. É um app de planilha. Você vê ali, você pensa finanças, né? Alguma coisa assim. O do Motion, eu achei ok também. Ele indica Motion, indica um app de animação. Tem ali uma curvinha e um itemzinho, né, uma bolotinha que você tem a ideia que ela quicou ali, foi, né, e desenhou ali o caminho que ela faz, que é o que você faz num app de animação. O do Mainstage podia ser melhor, mas é aceitável. Para mim, os piores são o do Pixelmator e o do Pages, tanto conceitualmente quanto visualmente. O do Final Cut Pro, ele não é tão feio, embora não, bonito também não é. Mas ele é conceitualmente zoado porque parece um radinho de pilha com a anteninha levantada. É verdade. Assim. Não parece uma claquete. E aí, nesse caso, até eu que estava criticando o pessoal, eu não consigo desassociar do objeto de, tipo, como que você faz uma claquete de vidro, sabe? Sabe, eu não sei,
não encaixa pra mim. O do Logic tá ok, conceitualmente, acho que visualmente podia ser melhor. O do Pixelmator Pro é horroroso. O do Keynote mais ou menos. Eu não gostei desse... tipo, no pezinho ali do púlpito, do ícone do Keynote, eu não gostei desse overlap tipo, tem a curva e a curva faz a curva em cima dela mesma e tem uma sombra. Eu achei isso esquisito, dá uma vibe de algo descontinuado. O do Pixelmator Pro é mais horripilante ainda, porque tem aquele retângulo arredondado de cima, tipo, a layer de cima, que é como se você tivesse desenhado uma parada com a Pen Tool e não tivesse fechado direito, e aí a curva não acompanha, tipo, a cor não acompanha a curva do que você... Tá horroroso, né? Mas, assim, eu não acho que é o desastre tão grande quanto o pessoal tem dito por aí, mas óbvio que tem muitos problemas. O do Freeform não é horroroso, mas é só um monte de shape jogado de qualquer jeito, assim. Já era assim antes também, né? Tem isso. Eu só tô aqui pelos memes. Tipo, eu acho os memes engraçados, o pessoal zoando com os ícones. Mas eu não... Sei lá, é bonitinho, colorido, assim, eu não prestei muita atenção. O do Pages, pra mim, eu achei triste, porque antes era uma caneta toda bonita. O do Pages parece um crayon feio. Agora, né? Ficou muito feio mesmo. Eu acho que... Eu nem sei se eu te mandei, mas tem um memezinho que eu achei muito bom, que se tu pegar os ícones da Apple e inverter a ordem deles, parece que é um designer ficando bom em fazer design. Exatamente. Nossa, cara, genial quem teve essa ideia. Eu ri muito com aquilo. É exatamente isso. Mas, assim, um crédito que eu vou dar pra eles, porque não é tão fácil, é que cada ícone tem uma cor distinta, primária. Então você, ao longo do tempo, seja bonito, seja feio o ícone, só de bater o olho você já sabe qual app que é, só pela cor. Pra quem não é daltônico, né? Mas, assim, pra quem enxerga todas as cores, você vendo o ícone, só pela cor você já identifica. Claro que isso demora, né? Até a memória muscular e visual bater, mas pelo menos tem isso. Não vai confundir as pessoas. Eu achei... eu não sei se é bizarro, não, mas eu achei curioso o GarageBand não tá aí. Tipo, faz sentido, porque já tem o Logic Pro e tal. Mas da mesma forma, sei lá, Freeform não é aquela coisa mais avançada, super profissional, né? É um negocinho meio, sei lá, um whiteboard ali, simplesinho. Então, eu achei estranho o GarageBand e até o iMovie mesmo não fazer parte disso. Assim, eu tenho uma teoria da conspiração. Se você olhar esse grid que tem de ícones no site aqui, é um grid bonitinho, simétrico, com 8 ícones, 2 linhas de 4 ícones, de 5 ícones. Não, são 10 ícones. Eu tô vesgo. Enfim, eu acho que foi por isso. Tipo, não, só pra o marketing ficar bonito. Que daí teria que ter 3 linhas de 3 ícones, até dá, mas não é tão prático, porque daí não é widescreen, aí já fica quadrado. Então, porque realmente o Freeform... É porque tem uma explicação que seria assim, não, é porque são os apps Pro, né? Mas o Freeform não é, né? Pois é. Todos os outros você pode argumentar que não, são apps para uso profissional. Por mais que, tipo, o Pages, o Numbers e o Keynote são o Suite Office, né? Que não é o que a gente associa com Pro, que Pro geralmente a gente associa com criadores de conteúdo, né? Hollywood, música, esse tipo de coisa. Mas é para uso profissional. Mas o Freeform, talvez numa sala de reunião, um iPad lá com Freeform, não sei. Pois é. É meio ambíguo. E o Main Stage, muita gente nem lembrava que existia. Eu não lembro. Nem sei, até hoje eu não sei o que é. Cara, é um app pra você fazer música ao vivo. Tipo, eu nunca... Eu vou instalar ele aqui só pra ver como é que é, porque eu nunca abri, não sei nem que cara tem. Mas é pra, tipo, você quer botar efeito, acho, ao vivo ali, numa apresentação ao vivo. Eu tava vendo um making off de... Acho que era do Wicked ou de Hamilton, algum desses 2 teatros famosos, que o cara foi lá em Nova York, no teatro, tava mostrando, daí o cara tinha um Mac lá de 1900 e bolinha rodando o main stage pra fazer parte lá do som ao vivo. Acho até que eu te mandei um print do vídeo. Enfim, tá aí. Eu gostei até. Legal.